Olá, está começando mais uma edição do Boletim da TV UEM. Hoje nós vamos falar sobre infância. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a pesquisadora italiana Elena Colonna, que vai conversar com a gente sobre uma experiência de um estudo dela com crianças do Moçambique. É pesquisadora em sociologia, da infância, e também está participando de um livro em parceria com alguns pesquisadores, de professores aqui da Universidade Estadual de Maringá. Agradeço a sua presença, muito obrigada. Obrigada, eu. E você fez uma pesquisa sobre a infância em Moçambique. Como que se apresenta a infância lá? Ok. Quero dizer, antes de mais nada, que a minha pesquisa foi desenvolvida num bairro periférico da cidade de Maputo, que é a capital de Moçambique. Então, temos que lembrar que no contexto urbano existem diferenças bastante significativas em relação à maioria da população que vive no contexto rural. Contudo, achei interessante abordar este estudo um pouco em contraposição àquela que é a investigação dominante na área da infância no contexto de Moçambique, porque quando falamos de crianças africanas, a primeira coisa que nos vem à cabeça são guerras, fome, doenças, então dificilmente encontras espaço para ver também quais são as potencialidades, os aspectos positivos da vida dessas crianças, desse continente. Então eu decidi de me focalizar nesse bairro periférico e de ver qual é o cotidiano das crianças, sem necessariamente ver quais são as suas carências ou as faltas que elas sentem, mas para ver como é que decora o cotidiano. E o que eu achei muito interessante também, dada a minha proveniência, que é italiana, que fazia sempre uma comparação com o contexto das crianças da Itália, da Europa em geral. Você teve em contato com essas crianças da Itália, Moçambique, Portugal, onde você faz seu doutorado. Dá para perceber essa diferenciação ou algo em comum? Exato. O que é interessante é que, em geral, como dizia, as crianças africanas são consideradas como as crianças que estão mal, que passam, que gozam menos dos direitos que deveriam ser. E isso também é verdade em alguns aspectos, pelo que se relaciona com alguns aspectos da saúde, da educação. Ainda os governos, as organizações estão a trabalhar nesse sentido, mas ainda há muito a fazer. Contudo, em comparação com o contexto europeu, onde alguns desses direitos são garantidos para quase a totalidade das crianças, o que falta é uma certa liberdade, uma certa possibilidade de experienciar a autonomia dentro do próprio período da infância. As crianças, digamos que no âmbito dos direitos das crianças falamos de proteção, provisão e participação. Então, se por um lado as crianças europeias se encontram mais garantidas no aspecto da provisão e da proteção, essa proteção acaba prejudicando aquela que é a possibilidade delas de participar da vida da sua família, da sua comunidade. Pelo contrário, as crianças moçambicanas acho que se encontram menos protegidas, porque circulam sozinhas já desde os primeiros anos de vida, elas começam a circular pelos bairros, mas ao fazer isso desempenham algumas tarefas para a sua família, vão fazer alguns recados. E apesar dos riscos que podem correr por essa possibilidade, elas também se sentem. Isso ajuda em termos de autoestima, de confiança, porque elas desde os primeiros anos de vida podem de fato se sentir úteis, sentir que elas também têm um papel a desempenhar para a sua família, em relação aos seus irmãos. Então, há uma diferença, as crianças europeias são mais protegidas, mas as de Moçambique seriam mais livres. Sim, claro, sempre todas as generalizações tem algumas falhas, mas em geral é essa a impressão que eu tive trabalhando e vivendo nos dois contextos. Certo. E você especificamente tem constatado, além dessas informações, tem mais alguma coisa interessante para observar? Sim, eu cheguei a essas conclusões, mas parti de um foco que são as crianças que tomam conta de outras crianças. Então, eu ia observando as crianças no seio das suas famílias
e via como os irmãos mais velhos, ou os primos, ou outros familiares, mas ainda crianças, tomavam conta dos mais pequenos da família. Então, mesmo nisso, as crianças, apesar de às vezes isso representar um peso, porque não podiam ir brincar, porque tinha responsabilidades em casa, cozinhar para os irmãos. Mas, por outro lado, eu consegui notar que elas viviam isso como, de fato, um ponto de orgulho, porque, de fato, faziam algo útil e não eram sempre aqueles protegidos pelos adultos, mas elas também eram capazes de proteger e de tomar conta de alguém. Isso acontecia mais em ocasião devido ao falecimento dos pais ou questão de trabalhar e não ter onde deixar os filhos? Não, não, especificamente não trabalhei com crianças chefes da família, mas eram crianças que viviam com algum adulto, mas os adultos ou estavam fora naquele momento por razões de trabalho ou outras razões, ou às vezes acontecia que mesmo o adulto estando em casa, ele desempenhava outras tarefas e o cuidado das crianças ficava com as crianças mais velhas. Né? E você está participando aqui deste livro, né, organizado pela professora Verônica? Sim. E você está com um artigo aí, é isso? Sim, aqui, nomeadamente, escrevi junto com um colega moçambicano e a gente quis tratar a relação das crianças com o espaço urbano. Então, ver como é que as crianças experimentam essa relação com o espaço, com o bairro, com a cidade, como é que elas se movimentam dentro do espaço. E mesmo nesse âmbito, valem aquelas considerações acerca da autonomia e dos riscos que elas experimentam. Mas o que eu achei que as crianças mais possibilidade têm de participar, de experimentar, mas elas se tornam competentes, mesmo no âmbito dos movimentos na cidade. Então, sendo mais competentes, elas conseguem se proteger sozinhas dos perigos. Enquanto as crianças que são muito protegidas acabam não sendo capazes, depois de se virar em frente das dificuldades, acabam correndo mais riscos quando se encontram sozinhas. Certo. E você, como pesquisadora, está para concluir o doutorado da Universidade de Minho, Portugal. O que acha dessa oportunidade de estar dividindo com pesquisadores de países que falam a língua portuguesa, vir até o Brasil e participar de uma obra dessa, dividir né, essas experiências? Eu achei uma grande ideia desde o princípio. A doutora Verônica me deu essa proposta. Achei muito interessante porque, de fato, a gente fica trabalhando, investigando e existem poucas possibilidades de partilhar esse conhecimento, poder comparar aquilo que acontece num país, num outro. E também o fato de ser um encontro dos países de língua portuguesa, porque sabemos que na ciência o inglês tem dominado e quem não é fluente no inglês fica um pouco marginalizado. Então, achei muito interessante mesmo essa oportunidade. Tá certo, eu gostaria de agradecer a sua entrevista e boa sorte nos seus estudos. Muito obrigada. Então, terminamos aqui, conversamos com a Helena Colonna, pesquisadora em Sociologia da Infância, que fez um estudo com as crianças em Moçambique. Obrigada.